hoje eu vou comentar sobre um comentário. Sei que ficou meio estranho esse começo do vídeo, mas é isso mesmo. Um tempo atrás eu estava fazendo um vídeo dentro da cidade, já faz um tempo já, na verdade, eu tinha Falcon ainda. E daí, naquele vídeo ali, teve alguém que comentou falando assim, agradeceu, né, pelo vídeo, pelo assunto, pelo conteúdo que eu tinha colocado ali para a pessoa, que foi útil. Mas ela respondeu assim, que naquele vídeo eu havia cometido 9 infrações, pois eu tinha passado em algumas placas pares sem ter devidamente parado, colocado tipo o pé no chão, olhado para os dois lados, para depois poder seguir viagem. E eu achei curioso aquilo, porque a gente que está na cidade, a gente que está no trânsito, num local que a gente tem habituado ali, né, a rodar todo dia, tem o hábito, né, a gente fica de boa, a gente chega às vezes numa esquina, dá uma olhadinha para os lados, vê que não vê nada, a gente já sabe como funciona ali o fluxo do trânsito, e a gente segue embora, a gente não chega a parar a moto, pôr o pé no chão. E muitas vezes até com relação ao trânsito, a gente que está ali frequentemente naquele ambiente, a gente sabe como que funciona o trânsito, e a gente sabe que no dia a dia você parar em uma placa pare, principalmente se você está de moto, às vezes pode ser perigoso, porque se naquela placa pare ele tem-se o hábito das pessoas não pararem, porque é possível ver o que vem já de uma distância maior do que um pouco antes de estar ali no pare realmente, né? Então você já consegue decidir se você pode seguir viagem ou realmente ter que parar o veículo. Então, se você está de moto e você para ali, pode ser que algum outro carro venha e bata em você, porque aquele outro carro tem o hábito sempre de dar só uma reduzidinha, olhar para os lados e passar reto. Então, eu achei muito curioso quando a pessoa comentou isso, dizendo que eu havia cometido 9 infrações, 9 ou 7, não lembro, é um desses números. Porque eu sempre tomo muito cuidado, em todos os vídeos que eu faço, eu sempre tomo cuidado para estar numa velocidade adequada ali, daquele momento que eu tô, daquele local que eu tô, né, para não correr, não haver nenhuma infração de trânsito. Tento me portar aqui, me trajar, me manter, me direcionar, me posicionar, é isso que eu queria falar, no trânsito também, para não cometer nenhuma infração, para não atrapalhar os outros veículos, o trânsito, né, o fluxo da coisa que acontece. Então, quando a pessoa colocou aquilo, eu me assustei, porque eu falei, caramba, eu nunca tinha reparado que de repente, mesmo o modo correto que eu tenho de condução aos meus olhos, aos olhos de alguma autoridade, de alguém aí que tem esse poder aí de me multar por algo que eu faça de errado no trânsito, pode ser que para aquela pessoa ali eu esteja cometendo infrações. Então, eu lembro que algumas pessoas comentaram nesse comentário, tirando um pouco de sarro, assim, levando para um lado engraçado o comentário dessa pessoa, como que fala? Fazendo isso, fazendo um pouco de piada a respeito daquele comentário, mas a princípio eu não fiquei chateado por aquilo, sabe? Eu só fiquei espantado em ver como que às vezes o que eu faço, que pode aos meus olhos parecer correto, de repente pode não ser. E eu achei legal, é bacana a gente ter esse toque, ter essa crítica construtiva a respeito da nossa condução. Pera aí, dá uma aceleradinha, tem um carro apertando aqui, a respeito da nossa condução, porque isso demonstra que sempre tem alguém observando a gente. No caso meu aqui, é claro que é meio óbvio, né? Eu tô gravando o vídeo, eu tô postando no YouTube, então o meu intuito é que realmente as pessoas vejam o que eu tô fazendo aqui, mas eu achei impressionante que alguém viu algo que eu não vi, e mesmo sendo eu que tô aqui pilotando a moto quando eu tô gravando, depois na hora da edição eu assisto o meu vídeo várias vezes, né, pelo menos mais de uma, para ver o que eu fiz, ver o que eu falei, para ver se eu preciso corrigir algo que eu falei, ou se eu preciso cortar, editar algo que foi dito ali, de repente eu errei, né? Às vezes a gente comete equívocos, né? Eu tô aqui pilotando, então eu tô prestando atenção no trânsito, às vezes pode ser que eu fale algo que eu não queria ter dito, mas eu achei bacana, de verdade mesmo, esse toque, e isso é importante pra gente avaliar toda a postura que a gente tem aí diante de uma câmera, né? Ou até mesmo que não tenha uma câmera filmando, mas a gente saiba que sempre tem alguém observando o que a gente está fazendo. E é aquela máxima lá de que o exemplo arrasta, ou seja,
sempre vai ter alguém observando a gente. Pode ser que alguém use aquele modelo nosso ali, daquela forma que a gente está fazendo, use aquilo como exemplo para que ela faça igual. Então, por isso que às vezes a gente vê assim, não sei se na cidade de vocês ocorre, mas na minha aqui, frequentemente quando eu paro em semáforos vermelhos, tem motos que costumam passar no sinal vermelho, ou às vezes o sinal que está cruzando aquele ali, ele fica amarelo e logo vai ficar vermelho. As pessoas que estão no sinal vermelho meu ali, elas já passam, as motos, né, já passam. E muitas vezes tem motos paradas ali junto comigo, mas quando tem uma moto que não respeita, que passa, sempre tem alguma que estava parada ali, pega e vai, porque entende que aquele exemplo ali é o certo e ela segue, porque a vida dela tem que andar mais rápido que todo mundo que está parado ali. Então é interessante a gente ver isso, que por mais que você esteja ali numa maioria parado, se você vê um exemplo que te convém, que é conveniente, que é não estar parado, que é seguir em frente ali mesmo que seja vermelho, tem gente que faz isso. Então é importante a gente avaliar o modo que a gente está fazendo aí, vivendo, conduzindo, convivendo, né, fazendo as nossas coisinhas, porque sempre tem alguém que vai olhar e uma hora ou outra pode ser que a gente cometa alguma cagada, mesmo que seja esporádica, que não seja o nosso modo padrão, né? Mas pode ser que numa hora aí a gente faça alguma exceção aí ao nosso hábito e alguém veja aquilo e entenda que aquilo é o correto e faça igual que você. E de repente pode ser que aquela pessoa não saiba que aquilo que você fez era uma exceção do seu modo de comportamento, mas pense simplesmente que aquilo ali era o seu modo padrão e que aquilo ali tá tudo certo. Então aqui nesse semáforo, por exemplo, eu sei que o correto é passar reto. Então, aqui eu vou parar aqui atrás dos carros, porque nesse corredor o pessoal costuma passar muito rápido, tem muito entregador que está trabalhando e eu tô só voltando para casa, então não tenho tanta pressa, então também não quero atrapalhar quem tem. Então é isso, gente, esse foi um vídeo curto, somente a respeito disso, dessa observação que tiveram a respeito de uma condução minha que eu entendi que estava totalmente correta, mas eu vi que aos olhos de outra pessoa pode ser que eu não esteja. Então para mim aí valeu uma reflexão de que mesmo que você faça tudo perfeito, pode ser que aos olhos de alguém você não seja perfeito, e não que eu queira ser, mas que pelo menos nesse toque que a pessoa deu, eu não enxergava um erro da minha parte, mas a pessoa levantou aí que aos olhos dela eu tinha sim cometido os erros. Então vale a pena você aí observar, olhar para dentro, né, se policiar e ver o que você está fazendo, porque você pode estar sendo um exemplo para alguém. Você pode estar sendo ou exemplo ruim ou exemplo bom, né, no caso dessa pessoa que eu não lembro o nome, foi um vídeo passado aí que agora me recordou e me veio à memória, mas para ele foi um exemplo ruim e ele enxergou que aquilo que eu fiz era uma infração e que eu não deveria fazer, e ele educadamente, delicadamente veio e me deu esse toque que eu agradeço demais por ele ter feito isso. Ele despendeu ali, né, ele investiu algum tempo ali digitando uma boa mensagem ali, foram várias palavras muito bem escritas para me avisar de algo que eu fiz. Então isso ele estava me ajudando, né, não estava me criticando aos meus olhos, né. Então agradeço demais quem fez isso. Se ele estiver assistindo aí, peço desculpas por não ter guardado o seu nome ou o seu apelido ali do YouTube, ao qual sua conta está vinculada, mas agradeço muito pelo toque. E vocês aí que estiverem assistindo podem sempre ficar super à vontade, tá? Me dá toque aí do que vocês verem que eu faço errado, porque a minha ideia é construir, sempre melhorar aí no meu modo de conduzir a minha moto. A minha máxima aqui no meio do trânsito é não atrapalhar, seguir, né, com segurança, né, conseguir chegar aonde eu quero chegar sem me machucar e junto com isso não atrapalhar ninguém, até mesmo com relação a limites de velocidade. Por exemplo, eu tenho o meu hábito de sempre respeitar os limites de velocidade na estrada ou dentro da cidade, mas às vezes o fluxo do trânsito anda um pouquinho acima daquele limite e eu sei que se eu andar dentro daquele limite eu vou estar sendo uma pedra no caminho das pessoas que querem andar um pouco mais rápido, e eu, sendo uma moto, um dos elos mais fracos do trânsito, posso correr riscos ali, né, diante dos carros maiores, dos veículos maiores, né. Então às vezes a gente acaba se excedendo um pouquinho daquela zona de conforto que a gente tem para ficar vivo, faz parte, né. A gente tem que saber se adaptar também ao ambiente que a gente está convivendo. Então é isso, gente, fiquem atentos aos seus hábitos. Vocês podem ser exemplo para alguém, exemplo bom ou exemplo ruim, aí vai de você aí
qual exemplo, qual tipo de exemplo você quer ser. Então eu vou fechar aqui esse vídeo, porque já tô no meio do trânsito, meio truncado aqui. Eu preciso começar cada vez mais, prestar mais atenção para conseguir chegar em casa. Valeu? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.